E Paquetá não deve mais jogar a Copa do Mundo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do exame que o meio-campista da seleção brasileira realizou nessa terça-feira. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Infelizmente no vídeo de agora não é para dar uma notícia muito boa. Na verdade, uma notícia terrível. Terrível para o Flamengo, para a torcida do Flamengo, para Lucas Paquetá e também para o povo brasileiro. Embora, infelizmente, por conta do clubismo, estou vendo muita gente comemorando a lesão de Lucas Paquetá e a gente vai dar detalhes sobre essa lesão, se ele será cortado da Copa ou não, se ele continua com a seleção brasileira, mas por conta do clubismo, as pessoas estão comemorando. O clubismo cega tanto que essas pessoas não conseguem enxergar a importância de Lucas Paquetá para a seleção brasileira e hoje, lá, nos jogadores que estão lá, nenhum consegue fazer o que o Lucas Paquetá vinha fazendo para ajudar o Carlo Ancelotti e os outros jogadores em campo. A gente vai falar aqui sobre a lesão de Lucas Paquetá, gravidade, enfim, repito, se ele será cortado ou não. E tem também atualização envolvendo a negociação do Emerson Royal com Flamengo e Aston Villa. A gente vai trazer a atualização desse assunto. Muita gente, pelo que eu acompanhei nas redes sociais, acho que muita gente não vai gostar do que eu vou falar no vídeo de agora sobre Emerson Royal. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes contar que Paquetá não deve mais jogar o Mundial. Na manhã dessa terça-feira, dia seguinte à vitória contra o Japão, ele passou por um exame para constatar a gravidade de uma lesão muscular na coxa esquerda. A CBF só informou que o atleta vai permanecer em tratamento, mas sem dar um diagnóstico nem um prazo de recuperação. Antes de gravar esse vídeo, consultei um empresário de um atleta titular da seleção brasileira. E esse empresário me contou que a informação que circula entre atletas da seleção brasileira é de que Paquetá não joga mais a Copa do Mundo. No melhor dos cenários, se tudo corresse muito bem durante sua recuperação, ele estaria à disposição para a semana da final. Vale a lembrança de que a decisão da Copa do Mundo está marcada para 19 de julho. Mas hoje o que se trabalha internamente é de que Paquetá não deva mais ser utilizado. É baixa certa para a partida do próximo domingo contra a Noruega na cidade de New Jersey, jogo marcado para 5 da tarde. Diante desse cenário e sem a possibilidade de convocar outro atleta, a FIFA não permite mais convocação de outros jogadores. Carlo Ancelotti vai ter de encontrar um substituto. Se a ideia for manter o atual esquema no 4-3-3, a tendência é que Danilo Santos, jogador do Botafogo, ganhe a oportunidade. Mas pode haver uma mudança. Endrick, por exemplo, foi quem entrou no lugar do Paquetá na última partida. Só para completar, registrar e pedir para você opinar. O que você pensa sobre a lesão do Paquetá? Vi muita gente nas redes sociais festejando a ausência do meio-campista do Flamengo e eu discordo. Acho que ele vinha fazendo uma Copa no mínimo razoável. Vamos para as informações. Galera, estou gravando esse vídeo aqui pós-jogo Costa do Marfim e Noruega e deu o que eu imaginava. A Noruega passou pela Costa do Marfim e agora vai enfrentar o Brasil no domingo, tá? Jogo pelas oitavas de final da Copa, jogo 5 horas da tarde, horário de Brasília. Brasil e Noruega, Noruega e Brasil, jogo complicado. Lembrando que na história o Brasil nunca ganhou da Noruega, são 4 jogos. Um deles, inclusive, foi em Copa, tá? 98, amigo, é um duelo complicado. Eles têm o Haaland, que inclusive foi o autor do gol da classificação da Noruega. A Noruega saiu na frente, com um golaço, inclusive, na comemoração dá pra ver o Odegaard assim, tipo... Que isso, sabe, em estado de êxtase, que isso. Aí a Costa do Marfim empatou e aí o monstro Haaland, a máquina Haaland fez o gol e classificou a Noruega para pegar o Brasil. Inclusive, depois do jogo ele foi questionado sobre a possibilidade da Noruega passar pelo Brasil. E ele diz que tem pequenas possibilidades. Jogar contra o Brasil nas oitavas de final é algo que a gente vai precisar enfrentar. Pequenas possibilidades. Agora vamos para as oitavas. Haverá excelentes equipes e não vai ser fácil. Vai ser difícil avançar, não vai ser fácil, não sei se vamos conseguir. A gente se preparou muito e continua muito preparado. O Haaland é um cara sincero. Antes do jogo contra a França, ele já havia dito, a França vai ganhar, pronto e acabou. Inclusive o próprio treinador poupou os jogadores da Noruega nesse duelo com a França.
Falando em Copa, galera, vamos falar agora da péssima notícia envolvendo Lucas Paquetá, Flamengo, todo mundo chateado. Eu, particularmente, fiquei bem triste, primeiro porque ele é jogador do Flamengo, o cara que eu acompanho há muito tempo, torço muito pelo sucesso dele. E segundo, porque pensando na seleção brasileira, olha, difícil ter alguém para fazer o que o Lucas Paquetá estava fazendo. A CBF divulgou, o atleta Lucas Paquetá passou nessa terça-feira por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível. Vamos lá. Primeiro, como vocês puderam ver aí no comunicado, ele não será cortado. Ele vai ficar com a seleção brasileira. A seleção brasileira não estabeleceu prazo de retorno, mas a apuração que eu tenho é as chances pequenas de Lucas Paquetá voltar a jogar a Copa. A pequena chance é se a seleção brasileira conseguir chegar à final, tá? E a final, se não me engano, dia 16 de julho. E a lesão dele, gente, não foi simples, não. Foi uma lesão... Vou utilizar a palavra utilizada pela pessoa que me falou. Foi uma lesão complicada, Venê. É uma lesão que preocupa, sim. Uma lesão grave. Vamos lá, no bom português. Foi uma lesão grave muscular. E por ser lesão muscular, gente, o tratamento, ainda mais a parte posterior da coxa, o tratamento é enjoado e é uma lesão muito delicada, porque você acha que está bem, aí você vai dar um pique e sente novamente. Eu nunca fui jogador, mas todo mundo relata isso. Então, enfim, fica aqui o nosso apoio, Lucas Paquetá. Por falar em apoio, o próprio Flamengo emitiu um comunicado oficial apoiando e disse: ontem um dos nossos precisou deixar o campo por ainda no intervalo. Lucas Paquetá foi substituído após o exame de imagem realizado hoje, foi constatada uma lesão muscular. O nosso cria será submetido a tratamento intensivo acompanhado pela equipe da seleção, visando o retorno no menor tempo possível. Lucas Paquetá, estamos sempre contigo, uma pronta recuperação e que logo menos você esteja apto para representar nossa nação novamente. Bom, eu penso o seguinte, Paquetá, quero você bem para as oitavas de final, não da seleção brasileira na Copa, oitavas de final da Libertadores do Flamengo contra o Cruzeiro. Esse jogo é muito importante. E lá na seleção brasileira, embora alguns, não sei nem que palavra utilizar, mas lamentavelmente eu vejo muita gente comemorando, primeiro por ele ser do Flamengo, dizendo que ele não presta. Gente, a pessoa que fala isso não assiste ao futebol da seleção brasileira na Copa. Vocês acham que para o Vinícius Júnior ter a liberdade que ele tem no lado esquerdo, quem faz o papel de marcação no famoso jogo sem a bola? É o Lucas Paquetá. Em falar nisso, o Lucas Paquetá é aquele jogador que dá o passe em profundidade não só para o Vinícius Júnior, mas para os outros jogadores também. O Lucas Paquetá é aquele jogador que, ao lado do Bruno Guimarães no meio de campo, comanda o meio de campo. E os dois carregam o Casemiro, que não vem jogando nada durante essa Copa. O Lucas Paquetá faz hoje algo que ninguém na seleção brasileira vai conseguir fazer na ausência do Lucas Paquetá. Nem o Danilo vai fazer isso, porque não é o perfil do Danilo, nem o Ederson vai fazer isso, nem o Martinelli vai fazer isso, nem ninguém vai fazer isso. Você que está comemorando a lesão do Lucas Paquetá, o seu clubismo te cega, porque você não está vendo que será uma perda absurda para o técnico Carlo Ancelotti. Você vai ver o Carlo Ancelotti mencionar isso na entrevista coletiva. Preste atenção antes do jogo. Para finalizar nosso vídeo, galera, Emerson Royal, atualização sobre Emerson Royal, tá? Fui perguntar lá no Flamengo se tinha alguma atualização e a pessoa foi bem sincera. Não houve avanço, Venê, e por hora não vai ter nenhum avanço. Isso quer dizer que as negociações com o Aston Villa esfriaram, não vou dizer que morreram, porque o Aston Villa pode aumentar a proposta e aí o Flamengo voltar a negociar. Mas nesse momento não há possibilidade de Emerson Royal ser vendido ao Aston Villa. Por quê? Porque, embora seja reserva, o Flamengo entende que vendendo o Emerson Royal vai ficar sem um jogador para ser o reserva imediato do Varela. E o Flamengo já está tendo problemas na lateral esquerda e agora não quer ter problemas na lateral direita, até porque o Varela não consegue jogar muitos jogos seguidos. Ou seja, há um rodízio muito grande na lateral direita, isso é verdade. O Emerson Royal é reserva, mas joga
com uma certa frequência. Não na qualidade que muita gente imaginava, mas vem jogando bastante na quantidade. Eu venderia? Eu venderia. Mas talvez por isso eu seja um comentarista, um jornalista, um youtuber, como quer você queira me chamar aí. E o dirigente, ele tem um pensamento mais macro, digamos assim. Mas eu venderia e daria mais oportunidades a Daniel Sales. E vocês venderiam? Lembrando que a proposta chegou a 10 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais. Por que eu venderia? Porque eu não vejo em um futuro próximo o Emerson Royal se valorizando tanto para chegar a uma nova proposta como essa. E eu acho que com 60 milhões de reais você consegue contratar um lateral direito para ser reserva. O Emerson Royal custou o que custou, mais de 70 milhões de reais, porque ele foi contratado para substituir o Wesley e para ser titular. A questão é, Emerson Royal não deu conta do recado e se tornou reserva. E se tornou reserva caro, porque nenhum clube investe 70 milhões em um lateral direito para ele ser reserva, né? Quer me enganar? Me dá bala, Juquinha. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!